Shabbat Shalom, bom dia. Hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo a tarde com a Torá, nesta parte da manhã. E hoje nós estamos no dia 13 do mês de março do ano 2021. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 29 de Adar. Portanto, nós estamos no último dia do mês de Adar, e pela graça bendita de Hashem, logo mais ao pôr do sol do dia de hoje, nós estaremos iniciando o mês de Nissan. E o mês de Nissan é o início dos meses, o início do ano, porque está ligado diretamente à redenção, com a libertação do povo do Egito. Trouxe então o caminho da redenção. Então a mensagem, uma das grandes mensagens que nós temos no mês de Nissan é exatamente sobre a questão da redenção, pois a redenção ela é maior do que todas as coisas, e isso se reflete diretamente na questão de liberdade. E por isso os dias em que nós estamos vivendo no mundo secular são dias obscuros, em que a liberdade do ser humano, a liberdade dos povos, está sendo ameaçada com os faraós e Hamãs dos dias atuais. Então, nós precisamos estar com muito cuidado, pois a redenção que representa a libertação do povo judeu do Egito marca realmente o início da redenção, o início da verdadeira liberdade do povo. Qual finalidade? Para servir a Deus. E por isso nós estamos vivendo realmente dias estranhos, onde nós temos aí pela frente um sistema... Onde nós temos aí pela frente um sistema em que quer derrubar de todas as formas os dois pilares da existência de uma sociedade, de uma comunidade, de um povo, que é exatamente a consciência de Deus, a consciência divina e a consciência da família, São os dois pilares para a subsistência, sobrevivência de um povo, de uma raça. Então, é o mês de Nissan que estaremos adentrando ao pôr do sol de hoje, vem trazer para nós a grande mensagem da redenção, a liberdade. Então, por isso, clamemos a Deus, o Todo-Poderoso, para que os perversos que estão hoje nos poderes não venham realmente dominar os povos, as nações, através do medo, do pavor, do terror, com ameaças de prisões e morte, fazendo com que o povo perca a sua liberdade, certo? Então, a grande mensagem de Nissan, que nós possamos vivê-la e que nós possamos levar adiante, transmitir realmente a mensagem da redenção, ok? Então hoje nós temos aí o encerramento das nossas duas parashiot, Vayachel e Pekudei, que é a nossa 23ª e 24ª parashá que nós estamos vendo nesta semana, 22ª e 23ª parashá, Vayachel e Pekudei, e dessa forma nós estaremos encerrando também o livro de Shemot, o segundo livro da Torá, dos 5, nós estaremos encerrando no dia de hoje. E hoje, justamente por ser o Shabat, que antecede a entrada do mês de Nissan, também é conhecido como o Shabat HaRodesh, que é um Shabat que nós temos aí, um Shabat de santidade pela entrada do novo mês de Nissan, o mês da redenção, ok? Nós estamos aí com a Fabiana e o Altair de Caldas, Minas Gerais, Poços de Caldas, Minas Gerais, o Paulo
Renata Xavier conectado conosco, temos aí o Luiz Ribeiro, a Carla de Costa, que já estão aí conectados conosco, e quem mais que está aí conosco? Baruch Hashem, nesta manhã de Shabat, né? Um paradoxo, né? Nós estamos na manhã de Shabat fazendo a tarde com a Torá. Baruch Hashem por isso daí, ok? Então, bendizemos a Hashem, temos aí também a Áurea Lisboa, lá de Belém, Pará, que também está conectada conosco nesta manhã, nessa manhã de Shabat. Shabat Shalom, né? Vamos para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe de hoje, que é a gota de sabedoria de número 176, para que nós possamos avançar. Então, o conselho do Rebbe para hoje diz assim: Deus disse a Noar que o mundo seria destruído. Noar perguntou o que deveria fazer. Deus lhe disse que construísse uma arca para salvar sua família e todas as espécies animais. Noar construiu uma arca. Após o dilúvio, Noar viu o mundo desolado e vazio, e ele rompeu em lágrimas, e ele lamentou-se diante do Eterno, dizendo: Ó Criador misericordioso, como pôde fazer tal coisa à sua criação? Então Deus respondeu para Noar: Agora você chora? Agora você tem queixas? Seu pastor tolo, onde estavam os teus protestos quando lhe apareci pela primeira vez? Se tivesse se manifestado naquela ocasião, você poderia ter salvado o mundo. Noar era um homem justo, mas era um tzadik, vestindo um casaco de pele. A nossa gota de sabedoria do Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o conselho que ele nos deu no dia de ontem foi exatamente esse, sobre a questão santo vestindo um casaco de pele. E nós vimos, né, nesse ensinamento de ontem, o santo vestindo um casaco de pele, sentado à beira da lareira. A lareira estava com lenha, porém não tinha fogo. A casa estava fria e as pessoas que estavam no interior da casa estavam passando frio, mas ele, com seu casaco de pele, estava bem aquecido. Então perguntou a esse santo vestindo um casaco de pele: por que você não coloca fogo na lenha, aquece a casa e todos que estão dentro? Mas ele replicou dizendo: por acaso eu vou aquecer o mundo inteiro? E aquele que o indaga diz: não é uma questão de você aquecer o mundo inteiro, mas é você aquecer aqueles que estão ao teu redor, aqueles que estão dentro da tua casa. Esta é a sua responsabilidade, esse é o seu compromisso. Mas ele simplesmente se negou a acender a lareira, não colocou fogo à lenha, mas ele continuou no seu casaco, vestindo o seu casaco de pele bem aquecido, enquanto os demais passavam frio. E hoje nós temos essa colocação no ensinamento do nosso Rebbe, Menachem Mendel, falando exatamente de Noar, quando Deus lhe disse que o mundo seria destruído. Então Noar, a primeira pergunta que fez: o que eu devo fazer? Construa a arca para salvar a sua família e as diversas espécies de animais. Foi o que ele fez. Depois que terminou o dilúvio, sai da arca, segundo os nossos sábios da Mishnah. Então Noar, quando ele viu o mundo desolado, sem ninguém mais, então os sábios dizem, através da Mishnah, que Noar chorou e se queixou diante do Eterno, dizendo:
Criador misericordioso, como pôde fazer tal coisa com a sua criação? E Deus replicou dizendo: agora que você chora? Agora que você vem com as suas queixas, o seu protesto? Agora? Onde estava esse pastor tolo quando lhe apareci pela primeira vez com seus protestos? Se você tivesse feito o teu protesto lá atrás, antes do dilúvio, você poderia ter salvado o mundo. Noé era um homem justo, um tzadik, porém ele estava vestindo um casaco de pele. Ou seja, ele estava preocupado apenas com seu umbigo. Ele estava preocupado apenas consigo mesmo, ou seja, salvar a pele. E o que nós estamos vivendo nos dias atuais? Nós estamos vendo aí, nós, Bnei Noach, não judeus entre as nações, nós estamos vendo aí o nosso povo sendo oprimido, perseguido, sendo oprimido com ameaças de prisões, sendo torturados com mensagens de medo, pavor e terror, e inclusive com ameaças de morte. Os faraós e Haamãs que estão aí agindo e liderando na atualidade estados, municípios, eles vêm e dizem: o que nós estamos fazendo é para o seu bem, e nós sabemos que não. Eles estão aí dizendo que, o mundo vai acabar e você vai morrer se você sair de dentro da tua casa. Nós estamos vendo o nosso povo sendo oprimido e nós vamos ficar como o santo vestindo um casaco de pele, preocupados apenas com o nosso umbigo, dentro de casa? Ou nós vamos enviar mensagens de que as coisas não são bem assim? Por que essas lideranças não liberam o tratamento precoce, enquanto milhares de médicos especialistas, infectologistas, estão dizendo que o melhor remédio é o tratamento precoce, o tratamento preventivo? Por que não liberam? Porque o povo está acuado com medo dentro de casa. E uma das mensagens que nós precisamos estar levando ao nosso povo é: clamem a Deus. Deus é a nossa solução. Pegue o livro de Salmos, leia Salmos, clame a Deus, peça socorro a Deus e peça para que Deus venha intervir para esses governantes perversos que querem destruir o nosso povo, que quer destruir as comunidades, a família e fazer com que todos percam a consciência divina que há um Deus acima de todos. Nós estamos vivendo realmente a semelhança de Noé e a semelhança deste homem vestido com seu casaco de pele dentro da sua casa, muito bem aquecido, e não está nem preocupado com aqueles que estão habitando dentro da sua casa. Isso nos mostra exatamente o quê? As pessoas perdendo a consciência, não somente divina, que há um Deus acima de todos, mas também estão perdendo a consciência de família. Vamos entrar daqui a pouco, ao entardecer do mês de Nissan, o primeiro mês que vai encabeçar os anos, o mês da redenção, o mês da libertação. A redenção vem trazer realmente às pessoas a consciência divina que há um Deus acima de todos.
o primeiro mês do ano, vem trazer a consciência, não somente que Deus, há um só Deus acima de todos, mas vem trazer a consciência família. Não somente a sua família, literalmente falando, mas a família, raça humana. A raça humana é uma família. Se uma certa parcela de uma comunidade, de um vilarejo, é dizimada, toda a raça humana sofre com isso. Por quê? Porque a raça humana é uma família. Vamos ficar vestindo o nosso casaco de pele bem aquecido e o resto que se dane? Ou vamos assumir as nossas responsabilidades? Primeira, clamando ao nosso Deus. Segundo, estando lendo o livro de Salmos, que Salmos representa para nós a redenção das nações, a libertação para as nações. Não deixando de fazer o estudo de Torá, que é fundamental. O estudo de Torá está acima de qualquer questão. Segundo os nossos sábios, o estudo de Torá está até mesmo acima da própria Tzedaká, atos de caridade, atos de bondade. Porque no estudo de Torá, aqueles que o fazem, aqueles que participam de estudos de Torá, eles estão envolvidos, não somente fisicamente, mas estão envolvidos espiritualmente. Ou seja, você se envolve com o estudo de Torá externamente e internamente. Você coloca o mundo físico e o mundo espiritual em fusão, em harmonia. Por isso que o estudo de Torá, segundo os nossos sábios, está acima até mesmo da Tzedaká. E é através do estudo de Torá que nós não vamos permitir com que a escuridão venha fechar no mundo e sobre a raça humana. Por isso que o sistema, ele quer que você perca a consciência divina e a consciência de família. Porque você perdendo a consciência divina, você então não reconhece que há um Deus acima de todos. E aí você passa a idolatrar as lideranças perversas políticas, como se fossem Deus. E acreditam que eles estão dizendo a verdade. O que estamos fazendo? Prendendo vocês dentro das suas casas, deixando vocês morrerem dentro das suas casas, perdendo seus empregos, perdendo sua fonte de renda, perdendo a dignidade de trazer o pão de cada dia para a mesa da sua família. Porque por enquanto, os que têm serviço público, municipal, estadual, federal, judiciário, e dentro desta esfera, têm os seus salários garantidos. Por enquanto. A partir do momento que seca a fonte, de onde vocês acham que virão os recursos para pagar os seus pagamentos? Se secar a fonte, também serão escravos dos governos perversos para comer um bocado de pão por dia. Salário? Pode esquecer, não tem. A fonte secou. Por que nós estamos percebendo aí que o rico está ficando, o rico no sentido de classe trabalhadora, classe média, alta, estão vindo para a classe baixa, e a classe média, baixa estão indo para a pobreza. Agora, os magnatas estão cada vez mais magnatas.
Os governos perversos estão cada vez mais sendo enriquecidos. Estamos vivendo os dias do santo vestido de casaco de pele. Estamos vivendo os dias semelhantes a Noé, o pré e o pós-dilúvio. E para onde vamos? Por isso não podemos, custe o que custar, não podemos perder a consciência divina. Custe o que custar, não podemos perder a consciência família. Custe o que custar, não podemos deixar de estudar Torá. E clamar ao nosso Deus, que está acima de todos, para que os perversos caiam por terra e Deus venha socorrer não somente a nós, mas venha socorrer o nosso povo. Por isso, amados, a nossa percepção, o nosso discernimento, ele não pode ser anestesiado pelas informações negativas e não verdadeiras. Você pode dizer, mas estão morrendo gente. Por acaso algum dia deixou de morrer alguém? O site da Transparência mostra quantas pessoas estão morrendo de fome por dia e tem superado aqueles que morrem por causa desse bichinho aí. O site da Transparência, que traz as notícias sobre nascimentos e mortes, mostram só no Brasil o quanto de pessoas estão morrendo de tuberculose, que superam e muito os que têm morrido por esse bichinho aí. O que os perversos governantes estão fazendo é anestesiando a mente das pessoas para que elas não pensem, não raciocinem. A pior coisa que tem para uma liderança, seja ela política ou religiosa, quando são perversos, é quando o povo começa a pensar. É quando o povo começa a discernir o certo do errado, o direito da esquerda. É a pior coisa que tem. Então, por isso, segundo a Mishnah que os sábios nos trazem, Noé, depois que viu a desolação, reclamou, fez a sua queixa. E Deus lhe respondeu, agora que você vem com as suas queixas, o seu protesto? Onde estava você com seus protestos antes de acontecer? É a mesma coisa que nós estamos vivendo. Se você se calar e a desgraça se abater sobre a humanidade, sobre os povos, sobre você, não adianta depois reclamar. Por isso que existe o ditado, não adianta reclamar depois que o leite foi derramado. Aí você vai sofrer as péssimas consequências. Foi o que Deus falou para Noé. Agora que você vem com seus protestos, se você tivesse protestado antes, você teria salvado a humanidade. Então esse é o nosso tempo. Essa é a nossa hora dos Benei Noach, os não-judeus, que verdadeiramente têm abraçado a fé monoteísta. Para que você veio? O que é que você está realizando para que a desgraça não se abate sobre a família, a raça humana? Ficar quieto, em silêncio. Não fazer preces diárias.
não clamar ao Deus que está acima de todos, o único todo-poderoso, se calar, se acovardar, se trancar dentro de casa e não levar a mensagem de redenção, não adianta reclamar, não. Por isso, o que você realizou hoje, segundo dizem os nossos sábios? Os nossos sábios dizem assim, sobre essas 4 parashiot que nós temos feito nessas últimas semanas, desde a 19ª parashá Terumá, a Tetzaveh, Kitzá, Vayachel, e agora nós estamos com a última parashá do nosso segundo livro, Shemot, que é a parashá Pekudei. Então nos fala que aqui nós temos os detalhes, as minúcias sobre as especificações da construção do tabernáculo. Também nos mostra sobre todas as vestimentas sagradas, e nós estamos vendo aí sobre também a questão de toda a contribuição do povo. Quando se fala de contribuição, fala-se sobre o envolvimento do povo na causa. E a esse respeito, a Torá, ela atua como um contador competente. Um relatório detalhado é fornecido do ouro, da prata, do cobre, de tudo que foi doado, né? Que nós já vimos aí ontem sobre a questão da auditoria, né? Se passar uma auditoria nos governos municipais e estaduais, imagine o quanto de corrupção vão encontrar aí, né? Então esse aspecto da nossa paraxá pode ser muito instrutivo em nossas vidas diárias. Recordando o pecado do fruto proibido, Deus então se volta para Adão e pergunta, Aieká, Aieká, que significa onde você está? Aieká. Deus está perguntando a ti, onde você está? O mestre racídico, o rabino Zalman de Iliade, ele explica que essa é a pergunta que cada um de nós devemos nos perguntar. Aieká, onde você está? Em que estágio você está em sua vida? O que você realizou nos últimos 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos? Estas perguntas nos dão uma pausa. Na verdade, o que eu realizei na minha vida? Tenho orgulho e estou satisfeito com estas realizações? Eu poderia ter feito mais? Estou vivendo minha vida em seu máximo potencial? As respostas a essas perguntas, segundo os nossos sábios, não são conhecidas a menos que você pare para fazer uma prestação de contas, como Moshe o fez, de nossas ações e colocarmos junto o registro dos nossos fracassos e dos nossos sucessos da nossa vida. Essa é a única maneira de ver a vida de uma perspectiva abrangente. Isso nos permite fazer os ajustes necessários que irão alterar nosso curso, garantindo que estamos indo na direção que desejamos. Concluo, segundo os nossos sábios, com um conselho não solicitado. Tem aquele ditado, né? Se conselho fosse bom, ele não seria dado, seria vendido. Esse é um ditado popular. Não quer dizer que é verdade isso. Mas os sábios dizem, concluo com um conselho não solicitado. Pergunte a si mesmo esta noite, antes de ir para a cama, o que eu realizei hoje? Não vá dormir antes de ir, ou melhor, não vai dormir antes de dar a si mesmo uma resposta que deixe você orgulhoso por ter vivido mais um dia pela graça bendita. O que significa desgraça? Já perguntou, parou para pensar sobre isso? Desgraça significa
graça. Ou seja, destituído de graça divina. Então, quando, né, tem pessoas que falam para outras pessoas, né? Ô, seu desgraçado, você está dizendo assim, aquela pessoa, ela está destituída da graça divina. Você pode falar isso? Você pode sentenciar alguém com essa palavra? Resposta simples, que todo mundo entende. Não. Você não pode. Por isso que você não pode falar para ninguém esta palavra. Mesmo que você possa pensar, aquela pessoa, ela está sem a graça divina, não pode ser. Para fazer o que faz, às vezes você diz assim, mas eu tenho razão de pensar isso, porque os atos dela mostram isso. Mesmo assim, você não pode ditar essa sentença para aquela pessoa. Sabe por quê? Porque faz parte da família, raça humana. Ah, mas ele é perverso. Tudo bem. Nós temos o único Deus que está acima de todos. E nós não podemos esquecer que a partir do pôr do sol até a meia-noite, na nossa linguagem que conhecemos, nós não podemos esquecer que esse é o momento da severidade de Deus. Ele sai do seu trono de misericórdia e vai para o seu trono de severidade, que é o trono do julgamento. Então, o dia que passou, todos passam pelo seu crivo. Então, é Ele que vai poder dizer: você está destituído da minha graça, portanto, você vai comer do pó, porque só Ele pode humilhar, abater ao pó da terra o perverso, para que ele possa ter ainda um tempo de arrependimento e fazer techuvá a Deus. Caso ele seja perverso e mais perverso, o juízo de Deus é sobre ele, porque só ele está acima de todos. Quem é que governa o mundo? Por isso, né, não vá dormir antes de poder dar a si mesmo uma resposta que deixe você orgulhoso do que você fez de bom para o dia de hoje. Ok? Dentro desse contexto aí, queremos deixar aqui uma frase também dita pelo nosso grande mestre, o Rabi Israel Baal Shem Tov. Ele disse assim: Deus transforma espiritualidade em fisicalidade. Por isso, quando ele disse na criação os seus 10 ditos e criou todas as coisas, o que era espiritual se tornou físico. Então, Deus transforma espiritualidade em fisicalidade. O judeu torna as coisas físicas em espirituais. Deus, ele trouxe a espiritualidade para o mundo físico. Por isso o mundo existe, o universo existe. É espiritualidade em fisicalidade. Agora, segundo Baal Shem Tov, o judeu, ele faz um caminho inverso. A fisicalidade é um dos seus compromissos que todo judeu precisa fazer com que as coisas físicas se tornem espirituais. Aí você diz assim, e onde estou nessa história? Aí você pergunta, aonde que eu estou nessa história? Aonde que a raça humana está nessa história? Sofonias 3:9. A partir do momento que você abraçou a fé monoteísta, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá,
ou o Pentateuco, como queiram chamar também. A partir desse momento que você abraçou a fé monoteísta, com base no judaísmo, e sempre tendo um rabino como liderança espiritual do seu dia a dia, então você está ombro a ombro com os judeus. Então você também tem esse compromisso de tornar as coisas físicas em espirituais. Por isso que você não pode chamar ninguém daquele palavrão. Ninguém. Por mais perverso que seja aquela pessoa. Só Deus, que está acima de todos, é que pode fazer. Ok? Bom, vamos então para a nossa sétima aliá, a nossa última aliá. É a sétima, mais mafitir, da última paraxá do livro de Shemot, Pekudei. Está no capítulo 40, do verso 1 ao verso 33, com os comentários de Irash, que assim nos diz. Ok? Então nós temos aí, Deus falou a Moshe dizendo, o primeiro dia, o primeiro mês, tu mesmo erguerás o tabernáculo, a tenda da reunião. Colocarás ali a arca do testemunho e protegerás a arca com a cortina. Trarás a mesa e montarás seu arranjo de pães da presença e trarás o candelabro e acenderás suas lâmpadas. Colocarás o altar de ouro do incenso diante da arca do testemunho e porás cortinado da entrada do tabernáculo. Colocarás o altar sacrificial diante da entrada do tabernáculo, a tenda da reunião. Então porás o lavatório entre a tenda da reunião e o altar e colocarás água nele. Montarás o pátio ao redor e porás o cortinado da entrada do pátio. Tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele. Santificarás a ele todos os seus utensílios, tornando-o santo. Ungirás o altar sacrificial e todos os seus utensílios, santificarás o altar, tornando o altar santo dos santos. Ungirás o lavatório e sua base, e assim também o santificarás. Levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da reunião e os mergulharás em água, o miquvé. Durante a semana dos ritos de investidura, tu mesmo vestirás a Arão e seus filhos, pois eles ainda não estarão qualificados para atuar como sacerdotes e, portanto, não poderão executar nenhuma parte do serviço sacerdotal, inclusive vestir-se com o traje apropriado. No dia 1º de Nissan, que ficou conhecido posteriormente, o mês de Nissan, mas é o primeiro dia do primeiro mês do ano, pela Torá, biblicamente falando, começarão a oficiar como sacerdotes, de modo que, em princípio, poderão vestir-se. Não obstante, ainda vestirás Arão pela última vez, com as vestes sagradas, e o ungirás, e assim o santificarás, e ele me servirá. Visto que as oferendas de Arão nesse dia farão minha presença revelar-se no tabernáculo, cumprindo dessa maneira o propósito de sua construção, e sendo a construção encargo teu, tu o prepararás para a execução dos ritos desta data, vestindo-o. Seus filhos, porém, não praticarão na ocasião nenhum rito relacionado ao término da obra do tabernáculo. Aproximarás seus filhos e os vestirás com túnicas, e em seguida eles mesmos vestirão o cinto e o chapéu. Então os ungirás como ungiste seu pai, e eles me servirão. E a unção lhes conferirá sacerdócio perpétuo ao longo de suas gerações. No dia 23 de Adar, conforme Deus lhe ordenara, Moshe começou a executar sobre Arão e seus filhos os ritos de investidura, que mais tarde serão descritos com mais detalhes.
Depois, no dia 1º de Nissan, Moshe fez os ritos deste dia, exatamente como Deus lhe ordenara. Ou seja, nos últimos 7 dias do mês de Adar, foi a semana da investidura, que Moshe praticou todas estas coisas com relação a Arão e seus filhos. Depois, no 1º dia do 1º mês do ano, né, que posteriormente ao exílio babilônico ficou conhecido como o mês de Nissan, certo? Então, aí Moshe concluiu a investidura de Arão e posteriormente dos seus filhos, e então eles puderam vestir-se por si mesmo. Até então, Moshe que teria que colocar as vestes sagradas, tanto em Arão como em seus filhos, certo? A partir do verso 17, né, capítulo 40, verso 17, o erguimento do tabernáculo. Assim, pois, assim foi nesse 1º mês, no ano de 2449, a contar da criação. O 2º ano, após o êxodo, a redenção, a libertação do Egito. No 1º dia do mês, que o tabernáculo pela primeira vez foi erguido e não desmontado no mesmo dia. Moshe ergueu o tabernáculo, assentou suas bases, encaixou suas pranchas, inseriu suas traves e ergueu as suas colunas. Não conseguiu levantar as pranchas sozinho, mas como Deus lhe dissera, aplicou-se a tarefa e as pranchas se levantaram por si mesmas, né? Nós vimos na liade de ontem que os artesãos não conseguiram edificar, levantar o mexicão, o tabernáculo. Então eles acharam que era por causa do pecado do bezerro de ouro. Então, como Moshe não participou do pecado do bezerro de ouro, e depois disto, Moshe ele levou a sua tenda, né, separando a sua tenda fora do acampamento. E ele sozinho, ele ergueu a sua tenda, e ali a sua tenda tornou-se, até então, o local onde Deus se revelava a Moshe. Então se tornou ali a tenda da reunião, até que o Mishkan fosse definitivamente levantado. Então os artesãos falaram, bom, é por causa do pecado de ouro, do bezerro de ouro, que nós não conseguimos. Então vamos levar a Moshe, porque ele edificou, ele levantou a sua própria tenda, ele conseguirá erguer o tabernáculo. Mas segundo Rashi, os demais sábios disseram que foi um propósito divino, porque Deus deu a Moshe a direção, orientação para ensinar os artesãos o que fazer, como fazer todo o Mishkan, como construir todo o Mishkan, certo? E Moshe não participou ativamente de fazer sequer um copo relacionado aos artigos, utensílios do Mishkan, certo? Dessa forma aí, né, Moshe não participou ativamente. Então, a providência divina fez com que, de fato, Moshe pudesse participar. Então, eles levaram tudo pronto para Moshe, e Moshe levantou, ergueu o tabernáculo, né? E como Deus disse a Moshe que estaria com ele e o ajudaria, então Moshe ele levantou sozinho, com a ajuda divina, todo o tabernáculo, né? Porque aí Moshe ele participou ativamente, né, com as suas mãos do Mishkan, do tabernáculo. Dentro disso daí, o ensinamento, rapidinho, simples e fácil de entender. Isso significa que, sem exceção, todos precisam estar participando das atividades monoteístas, certo? Então, o movimento monoteísta, ele não é para alguns, ele é para todos. O movimento, o viver o monoteísmo, com todas as suas atividades, ela não é apenas para um ou um grupo seleto mais rico, mais abastado, e o restante
fica como ali segundo plano. Não, por isso a lição do meio shekel. Ou seja, é necessário, é importante que todos estejam participando de alguma forma de todo o movimento monoteísta. Então, não tem problema. Falando dentro disso daí, né, não vamos citar nomes aqui, mas nós queremos agradecer a Hashem pelas pessoas que estão aí, né, participando com os seus donativos para o nosso movimento Beneinor, Bauru e região, esse movimento monoteísta, né? Tem pessoas que estão participando, não tem nos enviado, né, no Zap aí o comprovante do seu depósito, às vezes estão querendo continuar no anonimato, não tem problema nenhum, Deus sabe do seu coração. Outros estão enviando para nós, né, o seu comprovante de depósito, Baruch Hashem, e nós estamos colocando, né, nos registros dos nossos anais, né, o registro da nossa história, todas estas coisas aí, ok? Então, e mês a mês ou cada 2 meses nós estaremos aí trazendo, né, dentro dos grupos e para as pessoas aquilo que está sendo realizado, aquilo que está sendo, como já falamos aqui, no sentido de que estamos fazendo uma reserva para que assim que terminar, né, esse pandemônio que está por aí, nós possamos retornar às atividades presenciais e aí sim, então, em Bauru, pela graça bendita de Hashem, nós teremos um imóvel específico para podermos receber as pessoas para as reuniões presenciais, as reuniões semanais, as reuniões para a recepção do Shabat, as reuniões para os estudos de Torá, para festividades, para encontros, seminários, para podermos receber os nossos rabinos, para que toda a região e fora da região, né, as pessoas que tenham condições de poder estar presentes, estarão presentes pela graça de Hashem. E também, né, às vezes, pessoas que estão transitando em viagem, né, poderão ter aqui no polo Bauru, região, um local para poderem chegar, descansar, né? Não é um hotel de 5 estrelas, né? Mas é um hotel de múltiplas e milhares de estrelas, porque nós estamos dentro da constelação divina, né? Transformando o físico em espiritual. Então aí a constelação é muito grande, não resta dúvidas. Baruch Hashem. Então, você que está participando desta forma, também, né, além de estar participando dos nossos encontros de estudo de Torá, então, Baruch Hashem, que a graça divina seja renovada sobre a tua vida, a tua família, né, e que abençoe e faça prosperar tudo aquilo que você colocar as suas mãos para o fazer. Baruch Hashem. Então, dessa forma, as pessoas estão participando. Então, essa é uma das mensagens com referência à questão de Moshe erguer o tabernáculo. Ou seja, todo o povo participou, Moshe ficou à parte. Então, Deus falou, não é justo, né? Então, Moshe vai participar. Então, por mais que os artesãos tentaram erguer o tabernáculo, não conseguiram. Vamos levar para Moshe. E aí Moshe ergueu o tabernáculo. Então, todo o povo, desde a sua liderança até o mais simples, todos participaram ativamente do tabernáculo do Mishkan. E é essa mensagem que nós temos aqui nesse sentido. Todos, desde aquele que está no top, que são os nossos rabinos, até aquele cidadão mais simples, né? Todos precisam estar participando. Por quê? Porque só Deus está acima de todos. Todos nós somos iguais diante do nosso grande e poderoso Deus. Ok? Continuando o verso 19. Ele estendeu a tenda de mantas de pelo de cabra sobre a primeira cobertura do tabernáculo, as tapeçarias e pôs o telhado de couros de carneiro e de couros de tarraxe.
da tenda por cima dela, como Deus ordenara a Moshe. Cada utensílio em seu devido lugar, dentro e fora do tabernáculo. No 8º dia do 1º mês do novo ano, continuou a fazê-lo. Arão apenas ofertou as oferendas de investidura e só no dia seguinte ele passaria a encarregar-se dos ritos regulares. Moshe tomou as tábuas do testemunho da arca de madeira que ele mesmo fizera e as colocou na arca. Posicionou as varas sobre a arca e pôs o tampo em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pôs a cortina divisória, de modo que protegesse a arca do testemunho. Como Deus ordenara a Moshe, então colocou as tábuas originais, quebradas, as primeiras, na arca de madeira que ele fizera anteriormente. Essa arca ia à frente do povo em todas as suas viagens e era levado ao campo de batalha em suas guerras. Pôs a mesa na tenda da reunião, ao lado norte do tabernáculo, fora da cortina. Então montou um arranjo de pães da presença sobre ela diante de Deus, como Deus ordenara a Moshe. Colocou o candelabro na tenda da reunião, defronte à mesa, no lado sul do tabernáculo, e então acendeu as lâmpadas diante de Deus, como Deus ordenara a Moshe. Pôs o altar de ouro na tenda da reunião, em frente à cortina, e então queimou sobre ela uma oferenda de incenso, como Deus ordenara a Moshe. Ele pôs o cortinado de entrada do tabernáculo. Então colocou a arca sacrificial, o altar sacrificial, em frente à entrada do tabernáculo, a tenda da reunião, e sobre ele sacrificou a oferenda de elevação diária, e a oblação e a libação que a acompanham, como Deus ordenara a Moshe. Colocou o lavatório entre a tenda da reunião e o altar, e pôs água nele para a lavagem. Nele Moshe, Arão e os filhos de Arão lavariam suas mãos e os seus pés do altar, os seus pés. Moshe só naquele dia, Arão e seus filhos daquele dia em diante. Lavar-se-iam sempre que entrassem na tenda da reunião ou se aproximassem do altar, como Deus ordenara a Moshe. Moshe montou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pôs o cortinado da entrada do pátio. Com isso, Moshe concluiu a obra. Arão então executou os ritos de inauguração, como será descrito mais à frente. Aqui nós encerramos a 7ª aliá, e daqui do verso 34 até o verso 37 do capítulo 40, nós vamos então para o Mafitir, a leitura final da Parashá e do segundo livro, Shemot. A nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória de Deus encheu o tabernáculo. Moshe não pôde entrar na tenda da reunião, pois a nuvem pousara sobre ela, e a glória de Deus enchia o tabernáculo. Porém, quando Deus retirava a nuvem, Moshe podia entrar e conversar com ele. O tabernáculo ficou montado do dia 1º do 1º mês até o dia 20 do 2º mês, posteriormente. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os israelitas partiam para todas as suas jornadas. Se a nuvem não se levantava, não viajavam até o dia em que se levantasse, pois em qualquer lugar onde acampassem, a nuvem de Deus ficava sobre o tabernáculo durante o dia, e havia fogo ali de noite, à vista de toda a casa de Israel, em todas as estações e em suas jornadas. Aqui nós encerramos não somente a nossa 7ª e o Mafitir, mas nós encerramos o nosso segundo livro dos 5 livros da Torá, o Shemot, o livro de Êxodo. Então, quando se encerra um livro, da Torá, quando encerramos o estudo de Torá de um dos 5 livros, então, normalmente falamos o quê? Razak, Razak, Venite, Razek. Ou seja, força, força, que nos fortaleçamos uns aos outros. Ok?
Então, vamos lá para o Hazak. Ajuda aí, Edna. Vai junto aí. Hazak, 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 Venite Hazek. Você também aí. Vamos juntos aí. Ah, aí, Edna, o povo tá falando aí que não estão ouvindo a tua voz. Precisa falar mais alto. Hazak é força, então força aí, Edna. Faz aparecer a voz. E você aí, faça aparecer a sua voz onde você estiver. Então, ó, eu vou falar, depois nós vamos falar juntos, ok? Hazak, Hazak, Venite Hazek. Ok? Então agora vamos lá. Força aí, Edna. Hazak, Hazak, Venite Hazek. Força, força, que nos fortaleçamos uns aos outros. Baruch Hashem, né? E esse é um dos nossos motivos, né, de estarmos aqui desde o dia 17 de outubro do ano 2020 com o estudo diário de Torá, né? Força, força, que nos fortaleçamos uns aos outros, né? Vocês nos fortalecem por estarmos e permanecermos aqui. E nós fortalecemos vocês para estarem nas nossas reuniões ou virtualmente presencial ou posteriormente através dos vídeos aí, ok? Bom, vamos... Quando nós estamos aqui hoje, né, que nós estamos encerrando Shemot, então hoje nós encerramos com 2.740 versículos estudados até aqui. Então, parabéns a você, Mazal Tov, e que as suas forças sejam renovadas, sejam refortalecidas para o novo livro da Torá que vamos começar amanhã, Levítico, né, Vaikra. E teremos aí, né, mais alguns versículos, né, capítulos e versículos para estudarmos durante o terceiro livro da Torá, Vaikra, ok? Hoje nós precisamos cumprir uma mitzvah rabínica que, justamente por nós estarmos aqui no último Shabat que antecede o primeiro mês do novo ano, né, dentro do calendário sacerdotal, dentro do calendário da redenção, né, que antecede o primeiro dia do mês de Nissan, conhecido posteriormente ao exílio babilônico. Então, nós temos aí a chamada 306. Então, nós temos aí o Shabat HaHodesh. Então, vamos ver algumas coisas que nos falam sobre o conhecimento judaico desse mês, né, que chamo aqui nesse Shabat, é chamado de Parashá HaHodesh. Segundo os nossos sábios, né, eles falam que o Shabat anterior ao Rosh Chodesh de Nissan, ou o primeiro dia do novo mês, caso coincida com o Shabat, deve ser feita a leitura da Torá do trecho de Shemot, capítulo 12, e o verso 2, que diz assim: que este mês seja para vós o princípio dos meses do ano. Então, nesse Shabat, é uma mitzvah nós estarmos aí cumprindo, lermos esse trecho, onde diz, Shemot, Êxodo, capítulo 12, verso 2, que este mês seja para vós o princípio dos meses do ano. Essa porção é adicionada à porção semanal que regula, né, a nossa última parashá do mês de Adar, do Shemot e do mês de Adar, certo? Assim, então, Rosh Chodesh de Nissan se cai durante qualquer dia da semana, então o Shabat anterior. O Shabat anterior, o Shabat
que antecede a entrada do primeiro mês, né? Então é para ser feito a Parashá HaChodesh. Assim, então, nós vamos fazer algumas breves explanações sobre essa entrada do mês de Nissan. Então, a Torá, nas sinagogas, né, onde é feito isso, né, é tirado 2 rolos de Torá da Aaron na sinagoga. Se o Rosh Chodesh de Nissan coincidir com o Shabat, né, deve-se retirar então da arca 3 rolos de Torá. É o que se faz normalmente dentro de uma sinagoga judaica, ok? Que, caso Mashiach não se revele até lá, o justo Mashiach, né, e com a data vênia, vamos assim dizer, né, com a devida aprovação rabínica, à medida que o movimento Bnei Noach vai prosperando, não somente no sentido de quantitativo, e não somente no sentido de dentro do campo físico e material, mas dentro do campo, né, transformando o físico em espiritual, né? Quem sabe, né, o movimento Bnei Noach tendo um crescimento precioso, maravilhoso, com as bênçãos divinas, podendo ter as suas próprias sinagogas, né? E com isso também tendo a sua própria Aaron, a sua própria arca para abrigar os rolos de Torá, né? Nessas épocas específicas, poderemos aí ter, né, a retirada de rolos de Torá da arca, ok? Então, dessa forma aí, temos aí uma temática dessa última parte, que constitui o tema central da Haftará, lida, que é baseado lá em Ezequiel capítulos 45, né, do livro dos profetas, que versa sobre esse dia de Rosh Chodesh, de Nissan, e seus sacrifícios, e sobre as oferendas trazidas pelo Nassi, o presidente, ou pelo rei. E nesse trecho também é narrado a honra que deve ser conferida ao rei ao entrar e ao sair do santuário, né? Então também temos aí a questão da estima pública. Os nossos sábios determinaram a leitura dessa porção especial justamente neste Shabat, devido à importância do mês de Nissan, que é a cabeça de mês e de todos os meses, né? Então, por isso, Shemot 12:2, que este mês seja para vós o princípio dos meses do ano, né? Pois a palavra hebraica, lachen, né, que significa para vós. Então, quando lemos lá que este mês seja para vós, ou seja, lahem, para vós, ela é formada pelas mesmas letras da palavra melech. Então, quando lemos aí lahem, à medida que você muda a posição das letras, você forma a palavra melech, que significa rei. Devido à importância desse mês, devemos santificá-lo e glorificá-lo, mais do que os outros meses. É assim que anunciamos publicamente o início dele no Shabat, quando todos se congregam nas sinagogas, fazendo leituras de trechos especiais, tanto na Torá quanto na porção dos profetas, né? Então, o sacrifício de Pêssar só podia ser oferecido no dia 14 de Nissan, né? A estima pelo grande templo de Jerusalém, demonstrado na festa de Pêssar, era muito maior do que em qualquer outra época do ano, pois todos, tanto os grandes líderes quanto os cidadãos comuns, atravessavam juntos os portões do santuário, entoando canções e louvores. A lição do meio shekel: todos são iguais perante o soberano dos mundos. Por esse motivo, durante a festa se ensinava a todos as responsabilidades que tinham uns para com os outros, e pelo templo e seus objetos sagrados,
seus serviços e suas oferendas. São as lições que nós temos aprendido no livro de Shemot. E, finalmente, o envolvimento do próprio Moshe ao erguer o tabernáculo. Então, aqui, as lideranças religiosas, o Kohen Gadol, os Kohanim, os príncipes do povo, a preocupação era exatamente esta, através das lideranças religiosas, para que desde o rei até o cidadão comum do povo aprendesse a responsabilidade de se importar um com o outro. É o amor ao próximo, aplicando a Torá. Ame o teu próximo como a si mesmo. Ela é uma mitzvah da Torá, está em Levítico, que nós vamos ver agora, neste novo livro que nós vamos estudar. Vamos adentrar nos pormenores dessa mitzvah. Ame o teu próximo como a ti mesmo, certo? É um certo segmento religioso aí, tomou posse indevida deste versículo, ame o teu próximo como a ti mesmo, dizendo que é propriedade deles, e na realidade não é. Ela está nos 5 primeiros livros, em Levítico. Quer saber aonde? Venha conosco estudar o livro de Levítico, aí você vai saber onde está escrito, ok? Mas é uma possessão judaica. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Está nos 5 primeiros livros da Bíblia, mais específico, Levítico, o 3º livro. Então, dentro dessa realidade, o motivo era trazer e ensinar, dentro da festividade de Pêssar, que é a grande festividade de todas as festividades, a responsabilidade que uns tinham pelos outros. Não somente isto, ser responsável pelo seu próximo, mas a responsabilidade pelo templo. Por isso, nos dias atuais, que nós não temos nem o Mishkan, nem o Beit HaMikdash em Jerusalém, então, como que nós temos responsabilidade para com o templo? Nós precisamos fazer da nossa vida pessoal, dos nossos lares, das nossas comunidades locais e regionais, precisamos fazer um mini Beit HaMikdash, certo? Se responsabilizando por todas as coisas concernentes para que o estudo de Torá seja aplicado, o envolvimento com tudo aquilo que está ligado ao estudo de Torá. Também os seus objetos sagrados. Quais são os objetos sagrados? Quais são os objetos sagrados importantes para nós que não temos o Beit HaMikdash dentro do campo Benei Noach? Pelo templo nós já vimos as nossas comunidades locais e regionais. Você é responsável por ela, pela sua manutenção e para que tudo permaneça dentro da comunidade regional. Mas o que? Também pelos seus objetos sagrados. Quais são os objetos sagrados fundamentais para nós, Benei Noach, dentro dessa realidade? Essencialmente, certo? Os objetos sagrados estão ligados diretamente a livros. Os livros que você pode adquirir para ter em sua casa é um objeto sagrado, não é um amuleto de sorte, ok? É um objeto sagrado, ou seja, você precisa realmente ter, por exemplo, a sua Torá na sua casa e você precisa zelar por ela. Não é você usá-la e jogar em qualquer lugar. Não é você deixar aberta dia e noite, noite e dia. Você manuseou, feche o livro, coloque num lugar em segurança e pronto. Como que você se torna responsável pelos objetos sagrados? Você também contribuindo para que a comunidade e a liderança possa ter livros para poder estudar e trazer os estudos. Você está se envolvendo com os objetos sagrados. Entendeu? Parou por aí? Não. Não, já falamos aqui, não há lugar para sombra e água fresca. O que mais que você é responsável?
pelos seus serviços. Você precisa prestar um serviço a Deus de qualidade, certo? Já falamos aqui e vamos resumir rapidamente, para não delongarmos, certo? O serviço. Quando você vai ler a Torá ou qualquer outro livro que está dentro desse escopo de sagrado, você não pode ler a Torá e nem pegar o livro de qualquer jeito. Seminu, despido de uma cobertura adequada, ou seja, sermos modestos nas nossas vestes, recato. É fácil falar para a mulher recato, para a mulher se cobrir, etc. e tal, que a mulher precisa de recato. É muito fácil. Mas e os marmanjos, os homens, que gostam de pegar aí um livro para ler, um livro sagrado, querem pegar um livro de Torá para ler ou participar de uma reunião virtual, belo, formoso e folgado, sem camisa ou com camiseta sem manga, de short, de bermuda. Que tipo de serviço é esse que você está prestando ao Eterno? Você é responsável para prestar um bom serviço ao Eterno. É a mesma coisa, amados, quando nós, prestando um serviço ao Eterno, é fazê-lo de qualquer forma. Vamos usar uma palavrinha que todos entendem? Prestar um serviço ao Eterno de forma esculhambada, esculachada. Deus não recebe esse serviço. Ele não aceita esse serviço. Então nós precisamos ter mais responsabilidade no nosso serviço para com o Eterno. Olha o que nós aprendemos aqui no livro de Shemot. Ainda vamos ver mais ainda no livro de Levítico, sobre as vestimentas dos sacerdotes e do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Olha o zelo, o cuidado. Então nós não podemos nos apresentar no nosso serviço a Hashem de qualquer jeito. Aí você pode dizer, mas eu estou dentro da minha casa. Bom, tudo bem, você está dentro da tua casa e Deus está por lá de fora, então. Eu estou na comodidade do meu lar. Beleza? Então significa que Deus fica lá do lado de fora. Fica para a porta para fora. E você fica aí belo, formoso e folgado. Não. O nosso serviço a Hashem precisa ter qualidade. Certo? Qualidade. É a mesma coisa, por exemplo, você postar, você, Benei Noach, você postar uma foto sua para os grupos no mesmo perfil, sem camisa, deitado. Deitado? Para com isso, gente. Para de ficar postando foto deitado. Ou aparecendo em, como que fala? Em reuniões virtuais aí, com o seu vídeo ligado, e mostrando você deitado, belo e formoso lá na cama. O que é isso, gente? A responsabilidade no serviço. Você está fazendo um serviço a Hashem. Você não está na praia, por exemplo. Então precisamos tomar cuidado com isso. É a mesma coisa você tirar uma foto para postar nos grupos ou na sua própria rede social e postar uma foto de qualquer jeito. Postar uma foto sensual. Tem gente que gosta de ficar postando foto aí fazendo beicinho, né? Beijinho. É uma foto sensual. Para que fazer isso? Você não está a serviço do pecado, você é a serviço de Hashem. Então, cuidado. É serviço a Hashem. Tem mais ainda. Você também prestando responsabilidade com as suas oferendas, sua oferta.
o seu donativo. Ele precisa ser kadosh. Então, as suas oferendas. Indo para um campo mais profundo e mais espiritual, além da sua oferenda, a sua tzedakah, o seu donativo, indo para um nível mais profundo, mais elevado, a oferenda, você como oferenda diante de Deus. Por que que Deus orienta para as oferendas onde precisa de um animal perfeito, sem defeito? Porque é uma oferenda agradável a Hashem. E por que que você se apresenta como uma oferenda com a perna quebrada, braço aleijado, caolho, cego de um zóio, parecendo pirata? Como que você se apresenta diante de Hashem dessa forma, cheio de defeitos? Aí você fala assim, mas quem é que não tem pecado? Aí eu respondo para você, para que serve a techuvá? Por que que você se apresenta diante do Eterno de qualquer forma, esculachada? São oferendas defeituosas, Deus não aceita. Então por isso que existe techuvá, amados. Então tá aí. Então, responsabilidades uns para com os outros, pelo templo, seus objetos sagrados, seus serviços e suas oferendas. Tire uma boa lição e viva. Esses conceitos constituem o tema central da nossa Haftará, lida nesse Shabat, que é extraída do livro de Ezequiel. Vamos ler algumas coisinhas aí pela frente, ok? Alguns ditos dos nossos sábios sobre a nossa Parashá HaRodesh, que é a Parashá especial acrescentada à Parashá Pekudei de Shemot, ok? Então, vamos lá. Shemot, Êxodo 12, 2. E o Eterno falou a Moshe e Arão na terra do Egito, dizendo, que este mês seja para vós, que significa Lachem, para vós. Mudando as letras, vamos para Melech, rei. Seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. Antes do exílio babilônico era assim. O primeiro mês do ano, o segundo mês do ano, e assim sucessivamente. Depois do exílio babilônico, aí ficou conhecido o primeiro mês de Nissan, depois o segundo mês a contar do mês de Nissan, que não perdeu a importância do primeiro mês como mês da redenção, ok? Então vamos lá, os nossos sábios, eles dizem, por que o versículo diz na terra do Egito, quando poderia ter dito simplesmente no Egito? Segundo o Rabi Hanina, disse que o Santíssimo declarou, assim como no versículo lá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 24, verso 11, consta, do lado de fora ficarás, e o homem do qual tens de haver te trará para fora o penhor. Eu agirei da mesma forma, ficarei na terra do Egito, mas não no Egito, certo? Então quer dizer, Deus estava na terra do Egito, mas ele não estava no Egito, certo? Significa que ele não fazia parte do Egito, mas ele estava na terra do Egito por causa do povo. Então, dessa forma, tudo que nós falamos ali atrás sobre responsabilidades é a mesma coisa. Se você está no Egito, quer dizer, você está participando do Egito, então a techuvá, ela não tem poder sobre a tua vida. Então, aí você presta uma oferenda a Hashem defeituosa. Disso aprendemos que o povo de Israel foi entregue aos egípcios como garantia, como penhor, até a concretização da promessa que Deus fez a Abraham, conforme está lá em Bereshit, capítulo 15, verso 13.
e a farão servir e a afligirão por 400 anos. Os israelitas não foram vendidos ao faraó como escravos para todo sempre. Assim, quando o período de submissão findou e o contrato se encerrou, o dono, ou seja, Deus, o dono de Israel, veio e exigiu a devolução do seu bem, a devolução do seu filho primogênito, ou seja, o seu povo. O faraó quis reter ilegalmente os israelitas, mas Deus os libertou com a força do braço e a mão poderosa, como está escrito lá em Salmo 136, verso 12. Os nossos sábios também correlacionaram a frase na terra do Egito ao amor especial de Deus por seu povo. O Rabi Shimon disse: veja quão grandioso o amor que Deus tem pelo povo de Israel, pois ele, bendito seja, se revelou em meio à idolatria, numa terra de profanação e impureza, só para salvar o seu filho primogênito, o povo israelita. Dessa forma, então, eles se encontravam numa terra impura em meio a um cemitério, Deus disse: como os salvarei? Deixá-los lá é impossível, portanto descerei para salvá-los. Então ele os tirou do Egito e convocou Arão para figurativamente purificá-lo, conforme o versículo de Levítico, capítulo 16, verso 33, que diz: e fará expiação pelo santuário da santidade. Quando este mês seja para vós, essa frase pode ser entendida das seguintes maneiras: para vós, ou seja, é de vocês, é para vós, é para a redenção de vocês, para vós, é dado a vocês este mês, o mês da redenção, o mês da libertação. Que este mês, abrindo um parênteses aqui, que este mês seja o mês da redenção, para a libertação da raça humana diante desse pandemônio que está aí. Por isso, não vamos nos calar. Este mês, o primeiro mês, conhecido como mês de Nissan, é o mês da redenção, é o mês da libertação. Vamos falar num alto e bom som, nos quatro ventos, de norte a sul, leste a oeste. Este é o mês da redenção para vós, ó raça humana, para o nosso povo. Que haja libertação, que Hashem tenha misericórdia, não somente de nós, mas do nosso próximo, do nosso povo, os não-judeus entre as nações, e que venha neste mês de Nissan a redenção, o mês da libertação para o nosso povo, que seja para este mês. Amém. O Rabi Yehoshua ben Levi disse: isso pode ser comparado ao caso de um rei que possuía um relógio e quando o filho cresceu, o rei deu de presente o seu relógio tão valioso ao seu filho. Similarmente, Deus disse ao povo de Israel: até agora o estabelecimento dos meses e dos anos estava em minhas mãos. De agora em diante, ele estará entregue às vossas mãos. Ou seja, a partir da libertação do povo do Egito, esse mês será para vós o primeiro mês do ano. Então, a partir deste mês, a contagem do mês, Deus deu ao povo de Israel para fazer a contagem. Então, nós encontramos essa mesma ideia na interpretação que os nossos sábios deram ao seguinte versículo lá de Salmo, capítulo 40 e verso 6, que diz assim: ó Eterno, quanto fizeste, maravilhas e pensamentos a nós dedicaste. É o que está em Salmo 40 e o verso 6. O Rabi Shimon explicou: os teus pensamentos foram para nós, pois o Todo-Poderoso, bendito seja, passou os 2.448 anos desde a criação até a salvação do Egito, calculando os anos e os meses e consagrando-os.
Mas quando os israelitas saíram do Egito, Deus transferiu essa tarefa para eles. Por isso, Shemot, Êxodo, capítulo 12, verso 1, declara: E o Eterno falou a Moshe e Arão na terra do Egito, dizendo. Por que a Torá acrescenta o termo dizendo? Porque Deus disse a eles que, daquele momento em diante, o estabelecimento dos meses passava a ser atribuição do povo judeu, que este mês seja para vós. Por isso, o calendário judaico 5.781 é a data mais próximo à perfeição com referência à idade do universo, do nosso mundo. Ponto. De maneira similar, os sábios explicaram outro versículo, lá no Cântico dos Cânticos, né, Shir Hashirim, capítulo 2, verso 8, em termos de Deus calculando o tempo. Esta é a voz do meu amado, ei-lo, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. Vejam bem como que os nossos sábios trazem compreensão com referência a Deus calculando o tempo. Ok? Vejam como que os nossos sábios trazem o entendimento disto com referência a Deus calculando o tempo. Então o Rabi Yehoshua, ele explicou, essa é a voz do meu amado, se refere a Moshe. Quando Moshe contou aos filhos de Israel que todos seriam libertados naquele mês, eles perguntaram, Moshe, nosso mestre, como é possível que seremos redimidos? Não é que Deus disse a Abraão, e farão servir e a aflijarão por 400 anos? Só fazem 210 anos que estamos aqui. Ou seja, Moshe, ainda temos pela frente 190 anos, porque Deus disse ao nosso patriarca Abraão, 400 anos, e só transcorreu 210. Então Moshe responde, por desejar que vocês sejam salvos, Deus considera os vossos cálculos bem ao contrário. Por quê? Porque Deus, ele calcula o tempo da seguinte forma para vós, atualmente, dizendo, Moshe explicando ao povo, ele salta sobre os montes, pulando sobre as colinas, ou seja, ele salta sobre o tempo fixo, sobre os cálculos e os anos estabelecidos. E neste mês sereis redimidos. De forma simples e resumida, Deus está abreviando o vosso tempo. Esses 190 anos que faltam estão redimidos. Eles foram diminuídos para este mês. Por isso que o salmista lá na frente diz assim, eis que para Deus 1000 anos é como um dia. Se 1000 anos para Deus é como um dia, então 190 anos, quantos segundos serão para Deus? Este mês é a vossa redenção. Que seja este mês, que a partir do pôr do sol de hoje, vamos ver dentro do calendário gregoriano até quando? Então vamos lá, vamos aqui pegar o nosso calendário gregoriano. Então a partir do pôr do sol de hoje, né, hoje à noite, então nós estaremos aí indo, né, para o dia 14 de março, certo? Então até o último dia de Nissan, nós estaremos indo até o dia 12 do mês de abril. Até o dia 12 do mês de abril, antes do pôr do sol, que se dará numa segunda-feira, é o mês de Nissan. Portanto, especialmente a partir do pôr do sol de hoje, até o dia 12 de abril, antes do pôr do sol,
Para nós, Benenor, vamos clamar ao nosso Deus para que o nosso povo, os não-judeus entre as nações, seja o mês da redenção do nosso povo. Não te cales. Todos os dias, clame a Deus e leve a mensagem para os não-judeus, para clamar aquele que é único e que está acima de todos, para trazer a redenção para as nações e que passe essa nuvem de trevas que estão trazendo sobre os povos e as nações, ok? Vamos em frente. Então, dessa forma, é o cálculo de Deus com referência ao tempo, né? Então, um mês que é todo redenção. Redenção é... O que é redenção? Agora, entendamos o que é redenção. Redenção é a libertação da escuridão para a luz. Redenção é a libertação da escuridão para a luz. É por isso que só dá valor à liberdade quem sofreu a opressão de um cativeiro. E aí? Redenção é a libertação da escuridão para a luz. É por isso que só dá valor à liberdade quem sofreu a opressão de um cativeiro. A partir da libertação do Egito, escravos nunca mais seremos. O povo judeu foi perseguido desde a sua saída do Egito, foi perseguido inúmeras vezes. Tentaram dizimar o povo judeu. Foram levados cativos para a Babilônia. O resultado, Babilônia, que hoje nós conhecemos como Iraque, Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo. O que virou depois que levaram cativos os judeus? Ruínas. O que é o Iraque hoje? O que é a Babilônia hoje? Ponto. Ponto. O que virou o Império Romano quando destruiu no ano 69 Jerusalém e o Templo Sagrado? Ruínas, escândalos, corrupção. E o que é o Império Romano hoje? Nada. Uma sombra do passado. E o povo judeu? Por isso que há cânticos e mais cânticos que cantam e dizem: Ame Israel, Rai, ame Israel, Rai, ame Israel, Rai. O povo de Israel vive. Você quer viver? Some-se com o povo. Venha somar, ombro a ombro, através do verdadeiro monoteísmo, servindo o único Deus, o único que está acima de todos. Então, só dá valor à liberdade quem sofreu a opressão de um cativeiro. Por isso, amados, o maior bem que Deus deu a ti é a liberdade. Não deixem tirar a tua liberdade. Não deixem tirar a tua liberdade. Se o povo de Israel não tivesse sido escravizado, nunca teria conhecido a verdadeira liberdade. No entanto, a mesma escravidão que o oprimiu deu origem à sua redenção. Do meio dessa escuridão e de nenhum outro lugar, surgiu a luz. Os nossos sábios ensinaram que os filhos de Israel disseram a Deus: Senhor do universo, quando nos redimirás? Deus respondeu: quando caíres ao mais baixo dos níveis, então vos salvarei. Foi quando eles desceram ao mais baixo dos níveis espirituais, de sofrimento,
melhor dizendo, foi quando eles clamaram com todo o coração, clamaram com todas as suas forças e energias, e a redenção veio. Por isso, 190 anos foram redimidos, foram suprimidos. E neste dia, neste mês, houve a redenção, a libertação. Quando Isaac nasceu, todos disseram, nasceu um filho para ser escravizado, pois Deus já tinha dito a Abraão, tua descendência será peregrina em terra que não lhe pertence. E, no entanto, Isaac veio a se tornar pai de um povo redimido e livre. E ao ser amarrado como oferenda no altar, parecia que a descendência de Abraão estava a ponto de desaparecer da face da terra. No entanto, esse mesmo episódio se converteu numa fonte de méritos para a sua semente. E aquele facão de abate de que Abraão empunhou em submissão completa à vontade de Deus para sacrificar o seu filho, garantiu vida e eternidade a todas as gerações vindouras. Similarmente, quando Jacob, vestiu as roupas de Esaú e se aproximou do seu pai Isaque para receber as suas bênçãos, ele pensou, amedrontado que estava, serei aos seus olhos como burlador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. No entanto, ele acabou saindo de lá carregado de bênçãos para si e seus descendentes de todas as futuras gerações. Então vemos que quanto maior foi a escuridão, tanto maior foi a luz resultante. Paralelamente, para nós, Benei Noa, entre as nações, por mais escuro que possa parecer o momento, é exatamente nesse momento que precisa brilhar com maior intensidade a verdadeira luz da Shekhinah, da presença divina, a verdadeira luz, através dos estudos de Torá, para que o nosso povo não judeu seja redimido neste mês da redenção. O que é redenção? É a libertação da escuridão para a luz. Por isso, a redenção está prestes a começar. Faça brilhar a tua redenção, faça brilhar realmente este mês de Nissan, o primeiro dos meses, o primeiro do ano. Faça brilhar realmente em tua vida, em tua família, em tua vizinhança, em tua comunidade, onde você mora e onde você congrega, em todos os lugares onde a sua voz possa chegar ou a sua imagem possa chegar. Não deixe realmente de falar desta redenção, que é sair da escuridão para a luz. Para finalizarmos, vamos ler então alguns versos do capítulo 12 do livro de Êxodo, a partir do verso 1. E em seguida vamos ler alguns versos do capítulo 45 do profeta Ezequiel, para cumprirmos a mitzvah no dia de hoje, ok? Então, capítulo 12 de Êxodo, do verso 1 ao 20, você tem o dia todo para ler os 20 versículos. Aqui vamos ler apenas alguns versos, ok? Então, com os comentários de Rashi. No primeiro dia de Nissan, ao pôr do sol, quando a lua se torna visível, Deus disse a Moshe e a Arão no Egito, fora da cidade, cheia de ídolos, depois de mostrar-lhes a lua nova. Esta fase de renovação mensal da lua sinalizará o princípio de cada novo mês. Este mês será para vós o princípio dos meses. Ele será para vós o primeiro dos meses do ano. Ok? E Ezequiel capítulo 45, a partir do versículo 16, até o capítulo 46 e verso 18. Você também tem o dia
todo pela frente, antes do pôr do sol, para ler também esta passagem. Vamos ler apenas alguns versos aqui com comentários de Irache. Ezequiel capítulo 45, a partir do verso 46, aliás, capítulo 45, verso 16. Será incumbência de todo o povo de Israel dar essa terumá, mencionada anteriormente, ao príncipe de Israel, o príncipe de Israel, será obrigação do príncipe, isto é, do sumo sacerdote, ofertar as oferendas de elevação, as oferendas de farinha e as libações nas festas, nas luas novas, nos sábados e em todos os tempos designados para a reunião da casa de Israel. Ele preparará a oferenda de pecado, a oferenda de farinha, a oferenda de elevação e a oferenda de paz para fazer expiação pela casa de Israel. Ezequiel continua a relatar sua visão profética do terceiro templo, que será construído na era messiânica. Deus me disse, assim diz Deus, em Nissan, o primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomará um touro jovem sem defeito e purificará o altar. O sacerdote tomará o sangue da oferenda de pecado e o colocará sobre o umbral da casa de Deus, o templo, sobre os 4 cantos do patamar mais elevado do altar e sobre o umbral do portão do pátio interno. Similarmente, ofertarás um touro, e dessa maneira expiareis a casa por causa de homens equivocados e ingênuos, isto é, se os tribunais supremos de 7 ou mais tribos, a maior da nação de 12 tribos, emitirem uma interpretação nova, porém equivocada da lei, permitindo o proibido e a população agir de acordo com ela, voltando aos ritos de investidura, no primeiro mês após o erguimento do templo, no 14º dia do mês, terei Pessach, a festa diariamente, 7 semanas, Shavuot. Pão não fermentado será comido. Se o príncipe, isto é, o sumo sacerdote, não tiver ofertado um bezerro de oferenda de elevação por parte de seu rito de investidura, trará neste dia por si e por todo o povo de Israel um touro como oferenda de pecado, né? E demais versículos você lê durante o dia aí, ok? Então aqui temos o encerramento do nosso livro Shemot, a nossa Parashá HaChodesh, para entrarmos no mês da redenção. Um pequeno comentário aqui de Ezequiel, não tem como, gente. O pequeno comentário de Ezequiel aqui, ó, que Irache nos traz, e que o próprio a Haftará, a porção do profeta, traz, quando fala aqui para nós, ó, quando os homens equivocados e ingênuos, ou seja, os tribunais supremos das 7 ou mais tribos, a maioria da nação de 12 tribos, ou seja, os tribunais supremos das 12 tribos de Israel, são 12 tribunais supremos. Se porventura, de alguma forma equivocada, eles trouxerem um mandamento, uma lei para o povo obedecer, que é proibido por Deus, tanto o Supremo Tribunal precisa de redenção, como também o povo precisa de redenção. Por quê? Porque o Supremo Tribunal das 12 tribos trouxe uma lei que é proibida por Deus e eles tornaram legal a proibição de Deus para que o povo viesse praticar aquilo que é pecaminoso aos olhos divinos. Ou seja, apesar que o tribunal, entre aspas, legalizou uma proibição, mas não tem o aval divino. Portanto, esta lei é ilegal.
E o Supremo Tribunal feriu a Constituição Divina. Ou seja, quando um Supremo Tribunal ou tribunais, eles violam a Constituição, eles estão em pecado e debaixo de maldição divina. Se não tiver redenção, ou seja, se os tribunais, os juízes, não se arrependerem das suas abominações e retornar à legalidade, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, o único Deus que está acima de todos, então ele sai do seu trono de misericórdia e vai para o seu trono de severidade, que é o trono do juízo, do julgamento. E os juízes não serão achados impunes diante do soberano dos mundos. Para um bom entendedor, um pingo é uma letra. Que a redenção seja para os nossos juízes, que a redenção seja para os nossos governantes e que a redenção seja para o nosso povo, que seja para os nossos dias e, acima de tudo, que seja para os nossos dias a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, que seja para agora, neste mês da redenção. Shabbat Shalom. Até amanhã, às 14 horas, aliás, às 13 horas. Amanhã a nossa, aliás, será às 13 horas, pois às 16 horas temos uma live com o nosso rabino Yaakov Geranstad. Shalom, shalom. Até amanhã, às 13 horas, com o nosso terceiro e novo livro da Torá.